Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do DefCast, o podcast da Defensoria Pública do Estado do Paraná. E hoje nós trazemos a Flávia Palazzi, a nossa coordenadora dos projetos especiais aqui da Defensoria Pública. Bem-vinda, Flávia! Muito obrigada pelo convite, é uma honra participar do DefCast e contribuir um pouquinho para contar um pouco de histórias da Defensoria para vocês. Legal. Gente, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo da Flávia. Ela é defensora pública aqui no estado do Paraná desde 2013, coordenadora atualmente da assessoria de projetos especiais aqui na instituição. Ela já foi diretora da nossa escola da Defensoria Pública de 2016 até 2020. Ficou bastante tempo na escola, né, Flávia? E ela é 4 anos. E ela é especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Flávia, vamos entender um pouquinho da tua vivência aqui dentro da Defensoria. Então, de que concurso você é e por que você escolheu entrar para a Defensoria do Paraná? Como que é essa história? Então, assim, eu ingressei no primeiro concurso de defensores e defensoras públicas do estado do Paraná. Sou de São Paulo, então me formei pela PUC São Paulo. Sempre fui uma apaixonada pelo trabalho da Defensoria Pública. Desde o meu primeiro ano da faculdade, trabalhava na Defensoria Pública. Até então, nem era Defensoria em São Paulo, era Procuradoria de Assistência Judiciária. Fiz estágio voluntário lá por 2 anos, depois, enquanto estagiária, realmente mais 2 anos. Então, foram 4 anos, praticamente, durante toda a minha faculdade, envolvida com o trabalho da Defensoria Pública. E, quando me formei, não vi outro caminho senão estudar para a Defensoria Pública. Não imaginava estar no Paraná, né? Minha vontade até então era permanecer no estado de São Paulo, mas com o concurso e conhecendo a cidade, conhecendo um pouquinho mais do estado paranaense, me apaixonei e estou aqui desde então, desde 2013. E como que foi esse início, você sendo do primeiro concurso, né? Onde que você chegou aqui no Paraná, Defensoria, tudo novo, para onde você foi exatamente quando você chegou? Então, assim, Thaís, desde o início eu sempre tive minha atuação na área da família. Então, eu cheguei no Paraná e a minha primeira lotação já foi Curitiba Família. Então, eu até brinco, né, acho que eu sou uma das poucas defensoras públicas que nunca removeu. Eu sempre estive na família, era o que eu queria, era o que eu gostava, e sigo gostando e cada vez mais realizada profissionalmente. Mas foi um início muito difícil, porque, diferentemente de outras comarcas, Curitiba já havia atuação da Defensoria Pública, e principalmente na área da família. Então, quando nós chegamos, ainda sem sede, sem computador, o principal, sem assinador digital, a gente não tinha nem como assinar as petições, as pessoas já estavam ali na porta da Defensoria, né, buscando atendimento. Então, eu me lembro, assim, como se fosse ontem, das filas que se formavam às sextas-feiras, ali na Alameda Cabral, que dava volta no Quarteirões, porque as pessoas recebiam um cartãozinho da Defensoria Pública dizendo que caso elas não comparecessem presencialmente para acompanhar o seu processo, o caso dela seria arquivado. Então, elas vinham pontualmente, religiosamente, sexta-feira, passavam a madrugada na fila para aquele atendimento. Então, quando a gente chegou, nós éramos em 6 defensores públicos atuantes na área na família em Curitiba, nós enfrentamos uma realidade muito difícil, né? Porque a gente não tinha instrumento de trabalho nenhum, nós não tínhamos equipe de estagiários, não tínhamos, só simplesmente chegamos e falamos, olha, a partir de agora o filho é seu. Então foi um início realmente muito desafiador, mas que ao mesmo tempo nos ensinou muito sobre empatia com o próximo, ali a realidade do dia a dia, aquelas pessoas que estavam na fila, né, com fome, muitas vezes com frio, com filhos pequenos. Então a gente precisou desde o início se dedicar, se responsabilizar muito pelo serviço da Defensoria, né? Então é uma memória muito boa e que eu sempre busco resgatar para me humanizar cada vez mais, lembrar do meu início, lembrar de como foi, lembrar, né, da realidade. Então realmente muito, muito importante esse início na minha trajetória. E a área da família é mais demandada até hoje, né, Flávia? Naquela época também já era assim? Com certeza. A gente tem um levantamento de dados que em torno de 50% dos atendimentos da Defensoria Pública são voltados para a área da família. Então, de fato, é a área mais procurada, é a área que a demanda ela não tem fim. Quanto mais portas a gente abre, mais pessoas chegam.
Então, realmente é uma procura bem intensa, tanto presencial quanto virtual, no atendimento da Defensoria Pública. Uhum. E Flávia, e a tua experiência na escola, né? Como eu comentei, bastante tempo na escola, né? Isso. As pessoas até falam, nossa, mas escola, defensoria, as pessoas não entendem muito bem, né? Sim. Como que como foi essa atuação na escola, né? E se você puder explicar brevemente também o que é a escola da defensoria para as pessoas entenderem, né? Sim, eu tive uma atuação por 2 gestões, né? Então eu permaneci de 2016 a 2018, depois de 2018 a 2020 na escola como diretora da Escola da Defensoria Pública, e à época a gente ainda tinha uma defensoria pública com pouca estrutura, né? Então, assim, foi realmente também um outro desafio, em uma outra oportunidade, mas eu consegui, por exemplo, desenvolver o primeiro encontro de teses da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que foi super significativo, muito importante. A gente fez o primeiro encontro e o segundo encontro de teses. Publiquei a primeira revista da Defensoria Pública, a revista jurídica, que os colegas, coordenadores até então dos núcleos, enviaram artigos e nós conseguimos ter a primeira edição da revista da Defensoria Pública. Promovemos diversos cursos e até aproveitando, né, para explicar, a Escola da Defensoria, ela é responsável pela capacitação técnica, tanto dos defensores, defensoras, servidores, servidoras, como também dos estagiários. Então, fornecer cursos, fornecer materiais de qualidade. A gente, na época, também começou com a biblioteca virtual, então nós fornecemos a RT para os defensores, também foi um primeiro avanço, né, e hoje segue, né, na mesma linha dessa virtualização do acesso à biblioteca digital. Então, foi uma experiência bem enriquecedora, oportunizou começar do outro lado ali, né, sair um pouquinho da ponta e entender também como funciona a administração, todas as dificuldades de quem está ali na gestão, que para quem está na ponta às vezes acha que é simples, né, mas não, é uma realidade que tem outras dificuldades, mas tão importantes quanto. Então, foi meu primeiro contato com a administração e foi bem importante para o meu crescimento pessoal também e acadêmico. Legal. E aí, saindo, né, da escola, Flávia, assessoria de projetos especiais, isso, que antes era tocado, inclusive, pelo nosso defensor público geral, o Matheus. E como que foi essa troca de gestão, Flávia? Porque o Matheus já estava enlouquecido com vários projetos, você pegou e já fez mais, como que foi isso? Primeiro, até sempre que tem oportunidade, eu agradeço ao Dr. Matheus e à doutora Lívia pelo convite que foi realizado. Eu fiquei muito honrada de poder continuar a gestão de absoluto sucesso do Matheus. Então, realmente foi um grande desafio. Quando eles me convidaram, eu até falei, nossa, mas assim, vir logo após o Matheus realmente não é fácil, né? Mas eu encarei o desafio e aí cheguei e quis imprimir, colocar um pouquinho da minha experiência de vida e da minha experiência profissional que eu trouxe da família. Então surgiram ali muitas ideias e ainda temos, né, muitas ideias ali para desenvolver, mas a principal, a que eu mais tinha vontade e sentia a necessidade da Defensoria proporcionar, era realmente um serviço, um programa de conciliação extrajudicial. E por que isso? Porque a minha experiência na área da família mostrou que muitas vezes as pessoas elas já estão com um consenso pré-definido, elas já estão de acordo em determinados temas, né? E que o que elas precisam é de uma oportunidade para dialogar. E a gente não tinha essa estrutura, a gente não dava essa oportunidade para os usuários. O caso já era encaminhado direto para uma petição inicial para virar mais um processo ali, né, na vara da família. Então, e o que acontece? Quando esse processo ele se judicializa, é realizada uma audiência de conciliação no judiciário. E nessa audiência de conciliação, a defensoria está presente. E é nessa oportunidade que a gente observa a alta taxa de acordo. Então, a defensoria já realizava essa conciliação, mas dentro de um processo judicial. E aí, por que não trazer essa oportunidade para o início? Evitar todo o desgaste emocional, evitar a judicialização desnecessária, trazer as pessoas para uma conversa prévia, né, uma tentativa, inclusive de educação em direitos, em que a gente possa esclarecer o que é uma guarda compartilhada,
por que pagar alimentos, qual o regime de visitação é mais adequado, enfim, entender a realidade daquela família e a partir de então formar um acordo, né, que beneficia ambas as partes, ambos os envolvidos e principalmente também as crianças e os adolescentes, né, que estão ali na demanda e não mais depender de uma sentença imposta pelo juiz. Então, eu cheguei com essa ideia, né, conversei com o Dr. Matheus, com a doutora Lívia e a partir daí criamos o Pacifica.def. E o Pacifica.def, ele tem um alcance até muito maior do que eu imaginei no início, porque por ele ser 100% virtual, ele não depende de sede física da defensoria. Exato. Então nós conseguimos expandir o nosso atendimento, que antes era restrito a 74 municípios, para a integralidade, para os 399 municípios do Paraná. E isso abre as portas da defensoria para uma população extremamente vulnerável, né, que muitas vezes não teria condições de pagar para ter uma orientação jurídica, ter a sua prestação jurídica resolvida, e o Pacifica está ali. Ele resolve casos do dia a dia, de divórcio, guarda, alimentos, visitas, e na urgência da vida, né, do tempo da vida, porque enquanto um processo no judiciário tem uma média de 2 anos, a gente tem uma média de 40 dias para a solução dos problemas das demandas familiares. Então, dá dignidade para a pessoa, respeita a rotina da vida da pessoa, porque ela não precisa sair de casa para fazer o celular, acordo. Ligou, né, Flávia? Exatamente. É muito fácil. É só ter um WhatsApp funcionando. E a realidade dos lares brasileiros é que 93% dos lares são conectados à internet. Sim. Às vezes o nosso público, né, o nosso usuário, ele não tem um computador, mas ele tem um celular com acesso à internet, com o WhatsApp funcionando. Então, é realmente um programa democrático que está disponível ali na palma da mão, né? Com o celular na mão, a pessoa resolve os problemas e consegue recuperar ali a sua dignidade, enfim, se casar novamente, garantir os alimentos da criança, no tempo, um tempo curto, né, numa celeridade realmente ímpar. Às vezes, né, acho que a maior falta, o maior problema hoje em dia é a falta de tempo, né, Flávia? Exatamente. E eu acho que é isso, pelo menos pra mim pessoalmente, que a beleza do Pacifica é justamente essa. Você tá no teu horário de almoço e consegue resolver um divórcio, como a gente tava conversando antes, de 17 anos, né? E assim, Flávia, queria saber que a Flávia, gente, só pra contextualizar vocês, agora nacionalizou o nosso Pacifica, né? E a Flávia estava em Brasília, né? Falando sobre o Pacifica lá no STF. Primeiro eu queria perguntar, Flávia, como que foi, né, você apresentar para o ministro, né, o Pacifica, esse projeto tão especial da Defensoria, e também falar da nacionalização dele, né, porque agora ele saiu aqui do Paraná e foi para um âmbito muito maior, né, como que foi isso? Então, primeiro, eu ainda assim, a gente brinca, né, mas parece que a ficha ainda nem caiu. Porque eu tava ontem sentada com uma equipe numa folha sulfite como essa, com uma canetinha na mão, escrevendo ali como seria o Pacifica e pensando nas possibilidades, imaginando qual seria o nome. Enfim, era tudo assim, ainda um sonho, né? E 2 anos depois, eu tô no STF apresentando o programa para o ministro Luiz Edson Fachin, com todos os defensores e defensoras públicas gerais do Brasil. Então, assim, realmente, eu digo, acho que foi o momento mais importante da minha carreira, né? Profissionalmente, Sim, sem dúvida nenhuma, foi esse. Então, foi uma honra enorme levar o Paraná, né, para esse âmbito nacional, apresentar o Paraná, o trabalho da Defensoria Pública do Paraná, porque nada se constrói sozinho. Então, se hoje a gente tem o Pacifica aqui, é porque eu tive todo o apoio da administração para que ele se concretizasse e ganhasse a amplitude que ganhou. Então, é uma honra muito grande, né? E uma felicidade imensa. Os nossos próximos passos, então, da nacionalização, nós assinamos um protocolo de intenção para a criação de um grupo de trabalho, né, nacional. Então, nos próximos dias, nós iniciaremos as discussões acerca de fluxo, demandas, documentos, até a parte das próprias plataformas digitais que serão utilizadas, enfim, para a concretização realmente desse programa nacional. Mas a ideia é que a gente disponibilize o programa Pacifica.def, esse vai ser o nome, vai ser mantido,
no site do CNJ, no JusBR, e a partir de então, qualquer cidadão, em qualquer cidade do Brasil, um ribeirinho do Amazonas, uma pessoa que está na Avenida Paulista, enfim, não vai ter diferença de tratamento. Qualquer pessoa do Brasil poderá acessar o Pacifica e ter seu atendimento familiar, sua demanda familiar resolvida. É um avanço sem precedentes, para a democracia. Então, é ampliação do acesso à justiça a todas as pessoas vulneráveis. E eu espero que seja só o começo, que a gente comece com demandas familiares, mas que a gente expanda para medicamentos, para consumidor, enfim, para todas as demandas ali do dia a dia da população, que são tão necessárias. E a gente está falando aqui do Pacifica, mas como a pessoa pode chegar até o Pacifica hoje em dia, atualmente, aqui na Defensoria do Paraná, Flávia? Então, hoje aqui no Paraná, nós temos 2 portas de entrada. Ou a pessoa entra pelo nosso atendimento online, entrando no site da Defensoria Pública, clicando na plataforma da Luna, iniciando o seu atendimento. Dentro da plataforma, vai ser ofertada a conciliação para ela, se ela tem interesse em realmente fazer acordo. Caso ela opte pelo acordo, não vai ser perguntado qual a cidade, qual a competência, enfim, todas essas questões que são atinentes, né, à existência ou não da Defensoria Pública serão deixadas de lado e a gente segue através do programa. A partir de então a pessoa ingressa no programa, envia documentação e começa a receber tudo pelo WhatsApp. Ou então, o modelo mais comum é chegar na Defensoria Pública, na sede mais próxima, solicitar o atendimento na área da família, dizer que quer realmente o acordo, que tem interesse em formalizar um acordo, que também ingressa da mesma forma no programa. Então, nós temos as 2 portas de entrada, tanto presencial quanto virtual. Aí a equipe do Pacifica recebe e já deixa ali para atender e tudo pelo WhatsApp, de uma maneira bem desburocratizada. As sessões de conciliação, elas acontecem numa plataforma que também a gente consegue acessar pelo celular, não precisa baixar nenhum tipo de programa. Isso foi uma preocupação muito grande nossa, da Assessoria de Projetos Especiais, para que não fosse um programa difícil, porque às vezes o celular é antigo, não tem memória, e tem também a dificuldade da acessibilidade digital. Então a gente disponibilizou o programa através de um clique mesmo. A pessoa ingressa na sala de audiência, vai ter um conciliador da Defensoria Pública, recebe cartilha de educação e direitos, de orientações gerais, para já chegar na sessão de conciliação entendendo o que vai ser discutido ali. E, se tudo der certo, ao final da conciliação, assina digitalmente também dentro da própria plataforma. Não precisa imprimir documento, não precisa se preocupar em digitalizar nenhum tipo de documento, tudo dentro, integrado. A partir de então, a equipe do Pacifica leva ao judiciário esse acordo que já era extrajudicial, mas de toda forma a gente leva ao judiciário, eventualmente por uma necessidade de homologação de divórcio, expedição de termo de guarda. E todo o acompanhamento é feito de forma ativa. O que isso significa? O usuário não precisa mais entrar em contato com a defensoria, não precisa ir presencialmente, ele vai receber tudo pelo WhatsApp em casa. Então, assim que o acordo for homologado, nós enviamos a sentença, assim que o termo de guarda for expedido, a gente envia para o usuário, e só quando o caso estiver 100% concluído é que a equipe do Pacifica, então, arquiva, né, e deixa de entrar em contato com aquele usuário, mas do início ao fim é um atendimento extremamente facilitado e célere. E acompanhado, né? E acompanhado, totalmente sim, do início ao fim. E Flávia, as pessoas, a gente estava até conversando quando a gente foi fazer um vídeo específico para o Pacifica, que algumas pessoas podem desconfiar, né? Alguém conversando pelo WhatsApp, né? Como o assistido pode se sentir mais seguro de que realmente é uma pessoa da defensoria que está conversando com ele para fazer a conciliação? Essa é realmente uma preocupação que nós temos, porque tem um grande número, né, de pessoas que, e com razão, que desconfiam de golpes cada vez mais corriqueiros na nossa comunidade. Então, assim, a equipe do Pacifica, ela vai entrar em contato, explicar do programa, colocar o nome da outra parte, isso já é, né, um indicativo ali que, de fato, a gente conhece o caso. E na mensagem tem o número final do telefone, né, que está no site da Defensoria. Então, isso gera bastante segurança. Se o usuário pegar ali o telefone e for conferir no site da Defensoria, vai verificar que é aquele telefone que está lá.
Além disso, nós fizemos um vídeo institucional mostrando aqui a equipe, os rostos, né, dando rosto às pessoas que estão conversando, mostrando as instalações da Defensoria Pública. Nós encaminhamos também esse vídeo para que a pessoa realmente se sinta segura. E se ainda assim ela tiver qualquer tipo de desconfiança, ela pode ir até uma sede da Defensoria Pública, mostrar a mensagem, perguntar sobre aquele caso, que daí sem nenhum tipo de dúvida vai ser esclarecido e identificado como o programa realmente Pacifica.def. Ótimo. E Flávia, as pessoas também têm muitas dúvidas com relação até uma insegurança da audiência mesmo, do momento da conciliação. Ai, nossa, mas como que vai ser, né? Gera essa ansiedade mesmo dos assistidos antes desse momento, né? O que você diria para os assistidos, né? Para tranquilizá-los mesmo, que é uma coisa tranquila, né? E é uma conversa, né? É um ambiente completamente aberto à conversa e ao diálogo. Então, não vai ter juiz, não vai ter promotor, então ninguém vai impor nenhum tipo de acordo. Se a pessoa não se sentir confortável, não quiser fazer a conciliação, não tem problema nenhum. O caso simplesmente segue ou para judicialização, ou caso não haja defensoria, a gente dá os encaminhamentos, né, cabíveis, mas é realmente uma oportunidade dos envolvidos chegarem a uma decisão que agrade a todos e que principalmente cuide dos direitos das crianças e dos adolescentes envolvidos, que são os maiores, às vezes, prejudicados nessas disputas familiares. Então, é realmente uma oportunidade para as pessoas conversarem, entenderem a realidade. Às vezes, a visita não dá para ser a cada 15 dias, às vezes tem que ser num outro formato, às vezes tem que ser durante a semana, num determinado horário, o outro não pode aquele horário. Então, assim, é realmente um ambiente de diálogo, de composição, em que nós, da Defensoria Pública, auxiliamos tanto no melhor formato quanto juridicamente, para que aquele acordo tenha validade, né, e seja realmente o melhor para aquela família que está passando por esse momento tão delicado, né, de tanto desgaste emocional, que é de fato o fim de um relacionamento. Então, não tenham esse receio. As pessoas que quiserem, né, e tiverem essa vontade de conciliar, venham, que vocês verão na prática como é um ambiente acolhedor. E a equipe está totalmente preparada, né, Com certeza, totalmente preparada. Nós atendemos já mais de 10 mil pessoas em 2 anos. Nossa. Então, inclusive casos que envolvem violência doméstica, nós atendemos, nós fazemos uma conversa prévia com a vítima da violência, explicamos, né, todo o alcance daquele acordo e, em momento algum, tratamos da violência em si, apenas pontualmente com relação à guarda, ao divórcio, aos alimentos. Então também abrimos essa possibilidade da realização da audiência nos casos de violência doméstica. E da outra parte, né, Flávia, por exemplo, no caso de família, um divórcio, assim, vocês mesmo entram em contato com a outra parte? Como que é feito? É tudo combinado, né? É assim. Então, vamos dizer, a requerente, né, quem procurou a Defensoria Pública, nos fornece o contato da outra parte. A nossa equipe da assessoria de projetos especiais entra em contato com o requerido e aí sim oferta o programa, né? Fala que a outra pessoa tem interesse em realizar um acordo e nos colocamos à disposição. Caso o outro envolvido, né, que não buscou a defensoria, tenha interesse, aí sim encaminhamos a família ali para a composição. Caso não haja interesse, aí infelizmente a gente não segue dentro do Pacifica e fazemos os encaminhamentos, seja para uma inicial ou seja para um outro núcleo de prática jurídica, caso não haja defensoria pública instalada, né, na localidade. Mas, sim, hoje nós que entramos em contato com a outra parte. E Flávia, a gente falou bastante do Pacifica, assim, né, indo um pouco mais sobre a tua carreira como defensora pública, assim, é uma pergunta genuína que a gente costuma fazer sempre aqui no DefCast, assim, o que te motiva, assim, com essas várias histórias que você carregou nesses anos de defensoria pública, o que te motiva a ser defensora pública, a continuar nesses projetos, né, e ver tantas histórias todos os dias desses assistidos, dessas pessoas? Thaís, a defensoria pública, ela é um propósito de vida para mim. Como eu te coloquei, desde a minha ingresso na área no direito, né, na faculdade, eu já sentia que era esse o meu caminho.
era isso que eu queria para minha vida. Então, eu sempre quis, né, ser defensora pública, participar de alguma maneira da ampliação do acesso à justiça às pessoas vulneráveis. E a cada história, a cada acordo firmado, a cada solução de família entregue aos usuários, a cada sorriso que a gente percebe. Caso da Viviane, que eu estava te contando, que demorou 17 anos para formalizar um divórcio, algo tão simples, tão corriqueiro pra gente, mas que para ela fez toda a diferença. Então isso me motiva diariamente, Thaís. Eu não me vejo em outro ambiente profissional que não na Defensoria Pública. Com um grande sentimento de responsabilidade também, muita dedicação, muita entrega, um compromisso diário que eu assumo comigo mesma, de entregar sempre o meu melhor. E estar aqui para, de alguma forma, contribuir para a ampliação do acesso à justiça, para a entrega da dignidade das pessoas. É isso. E a tua casa é bem verde, né, Flávia? Você, o Eric, os dois defensores públicos. Sim. E você também é mãe, né, Flávia? Como que você comenta com teus filhos sobre a defensoria? Explica, eles sabem o que você faz exatamente? Então eu tenho 2 pequenos, uma de 8 anos e um de 4. A de 8 já sabe, fala, minha mãe e meus pais são defensores. O que vocês fazem? Filha, a gente ajuda, né? Enfim, tem que usar uma palavra, assim, uma linguagem muito simples para eles conseguirem compreender, mas assim, eu explico com casos. Então, olha, pensa, a pessoa quer se divorciar, mas ela não tem dinheiro para contratar um advogado, ela vai na defensoria. A pessoa precisa de um medicamento, mas ela não tem dinheiro, ela não consegue, então ela vai na defensoria. Então, minha filha acha o máximo, né? Ela acha que nós somos heróis. Mas o meu filho ainda não sabe, entende, mas logo vai estar no mesmo caminho. E Flávia, você que está aqui desde o começo para a gente finalizar esse episódio, estamos fazendo 15 anos esse ano, né? Maio ainda não acabou, que estamos gravando em maio, né? Apesar do DefCast sair no mês que vem. Mas assim, você falou da importância da defensoria, eu queria que você falasse um pouquinho desses 15 anos, né? Como que você vê a defensoria daqui, sei lá, mais 15 anos? E o que você sente de ter vivido tanto tempo aqui na defensoria, nesses 15 anos, ter visto a evolução da instituição, né? Olha, olhar para trás é realmente reviver uma história, porque quando a gente chegou aqui, como eu te disse, né, apesar de já termos ali uma instituição com 10 optantes pela carreira, nós ainda não éramos conhecidos como uma instituição, foi realmente, tivemos que desbravar ali as comarcas, poder judiciário, nos apresentarmos enquanto instituição, enfrentamos inúmeras barreiras, e hoje, olhando o patamar que nós estamos, né, a ampliação do atendimento que construímos, eu vi ali no evento que teve de 15 anos da instituição, foram mais de 5 milhões de atendimentos realizados, 5 milhões de vidas ressignificadas, transformadas, isso sem falar dos atendimentos que não são computados no dia a dia, porque a cada dúvida que você tira, a cada pessoa que chega ali na sede em busca de um atendimento, é um atendimento que você não vai registrar. Então veja quantas vidas nós já impactamos, né, nesses 15 anos, e a transformação que a carreira viveu. A cada concurso, já estamos no 5º concurso, 170 defensores na carreira. Então, é uma felicidade enorme, enorme. E eu vejo a defensoria daqui 15 anos no dobro de tamanho, quem sabe ali perto dos 500 defensores públicos, presentes aí sim fisicamente em todos os estados, em todos os municípios do Paraná, ganhando ali uma amplitude também em âmbito nacional, talvez com o Pacifica já concretizado, né, e disponível para toda a população. Então eu acho que daqui para frente é só crescimento, com muita responsabilidade, como eu te coloquei. Tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Isso aí, gente. Finalizamos bem o nosso episódio de hoje. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Lembrando que está aqui disponível no YouTube, no Spotify também está na íntegra para vocês. E os cortes que a gente sempre deixa aqui, os cortes no Instagram também.
Obrigada, gente. Obrigada, Flávia, pelo Muito episódio obrigada. de hoje. Muito obrigada pelo legal. convite. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.